Vamos lá, vamos lá. Todo mundo entrando aí, vamos ver quem é o primeiro a entrar hoje. Esperando, boa. Billy Jacarezinho, primeiro a entrar. Aí sim, pô. Vamos lá. Pessoal entrando. Grande Patrício. Tranquilo? Ó, o professor Márcio, ele entrou. Eu vou convidá-lo. Se essa desgraça aqui funcionar. Não, não é isso aqui que eu quero. Aí você. Ai, meu caro, tudo bem? Tá me vendo? Tá me Claro, vendo? tá perfeito. Tranquilo. Pô, consertou aí teu Instagram, pô? É, eu tive um auxílio fundamental aqui, troquei de celular com a minha esposa, peguei o dela e aí deu certo. Então era o seu celular que tava bichado. É, deve ser, deve ser. E aí, meu amigo, tranquilo? Tudo bem, tudo bom, satisfação falar contigo. Pô, que satisfação é minha. Deixa eu apresentar, né? Porque a gente tem aqui a liturgia mínima da live, que é a Ah, apresentação dos nossos palestrantes. Hoje a gente vai contar com o professor Márcio Faria, que é doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ, está fazendo agora um pós-doutoramento pela Federal da Bahia e é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser advogado, né? E um grande amigo, né, Márcio? Nos vimos aí a última vez, foi aquele evento em Tiradentes? em Tiradentes, né? É, pois é, aquele evento sensacional 2018, no dia do meu aniversário, né? Foi. 450 pessoas cantando parabéns para mim ao seu lado, foi algo realmente inimaginável, né? Foi legal, né? E a Foi cidade muito é bom. bonita, né? Eu não conhecia, foi a primeira Muito. vez que eu fui. É, a cidade é muito bonita, a pousada que a gente estava também era muito agradável, né? O evento foi muito Demais. bom. É. Pena Pois que, é. pelo visto, nós vamos demorar muito a nos encontrar, né? Mas pelo menos virtualmente a gente tem essa oportunidade. É, não, mas vamos ver, né? Quem sabe ano que vem. Tô apostando nessa É, vacina aí pro fim do ano, né? Vamos ver se os caras eu também, também. conseguem. E hoje é um dia especial, né? Hoje é dia da ciência. Então, mais um dia para a gente louvar os cientistas, para ver se eles podem nos ajudar nisso aí, né? É, estamos na mão deles, né? Porque se É, depender, depender do nosso governo, nós estamos na roça. nós estamos enrolados. Estamos É. enrolados. Mas, Matheus, vamos agora dar início aqui. Na verdade, a gente escolheu, né, o tema que foi o tema da sua tese de doutorado, né? Você fez uma escolha que vai gerar uma série de questionamentos, mas eu queria primeiro saber o que te levou, né? Se houve algum evento especial, alguma frustração, na verdade, era algo que você já pensava em escrever para falar, né, numa tese de doutorado sobre a lealdade processual. É a crise ética Bom, que se abate no país? O que foi? Bom, essa pergunta é a pergunta-chave, né, para tentar explicar isso. Mas antes, claro, preciso também fazer um pouco da liturgia, né? Tenho que agradecer o seu convite. Para mim é uma imensa honra, satisfação fazer parte do seu projeto. É, para mim é jogar no meio dos craques, né? Não é por isso que eu obedeci o que minha mãe sempre dizia. Falou, quando você for ver o Papa, você vai devidamente trajado. Então, eu estou aqui dia de missa a gente tem que estar preparado, né? Então, eu estou aqui preparado para isso. Para mim, como eu falei, eu sou um admirador seu dos seus trabalhos há muito tempo. Mesmo antes da gente se conhecer, nós já conversávamos, você já me tinha me enviado seu livro de ações probatórias. Então, assim, seus trabalhos são fundamentais na minha formação e para mim, então, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje. Bom, por que eu pensei nisso? Assim, eu vou tentar contextualizar a ideia. Eu trabalhava na advocacia de massa. Eu cuidava de 13 mil processos. Basicamente, basicamente fazendo com que eles chegassem, ou pelo menos tentassem chegar ao STF ou ao STJ. Então, ele litigava, e basicamente em direito tributário. Então, ele litigava contra a Fazenda Pública e com processo seriado. E eu via com uma largueza muito grande
que a questão da lealdade processual era deixada de lado em várias situações, seja pelos procuradores privados, claro, e públicos, seja pelos juízes, que era algo que mais me incomodava. Eu via um desprezo ou talvez um desprestígio com o princípio da boa-fé. E aí, quando eu estava, então, para entrar no doutorado, eu queria um tema que fosse algo novo, que é isso que a gente tenta buscar quando vai entrar para fazer uma tese, né? E quando eu comecei a pesquisar, ainda estávamos sob a égide do Código Antigo, eu lia lá o artigo 14, segundo do CP 73, dizia que todos devem obedecer, cumprir o dever de lealdade. Mas quando eu ia pesquisar na doutrina, quais eram as consequências dessa observância, eu só via julgados, só via referências às partes, muito mais e um pouco mais em relação a advogados. Não se falava de procuradores públicos, não se falava de promotores, não se falava de juízes, de membros de tribunais. Isso aqui me deu um alerta. Então, no início, a minha ideia era analisar a aplicabilidade do princípio da boa-fé para todos os sujeitos do processo, todos os sujeitos profissionais do processo. Mas, claro que isso era um mundo. Né? A gente, no doutorado, quer abraçar o mundo, depois você começa a perceber que, na verdade, não vai dar tempo. Então, até por sugestão da professora Paula Costa Silva, de Lisboa, com quem eu tive lá um tempo pesquisando, ela falou, Márcio, acho que a gente precisa refinar um pouco isso. E o meu orientador, o professor Leonardo Greco, disse o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu fui reduzindo o meu funil até chegar na atuação do juiz. E aí eu comecei a tentar identificar aquilo que na tese, que depois virou um livro, que saiu pela Revista dos Tribunais, pela editora Revista dos Tribunais em 2017, um livro que tem me dado, inclusive, muita satisfação, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele. Eu tentei refinar aquilo que eu queria descobrir, que era o que é uma lealdade processual aplicada à prestação jurisdicional. E aí eu até coloquei um subtítulo do livro, Em Busca de um Modelo de Juiz Leal. Em outras palavras, o que eu precisava ter para conseguir atingir num processo essa lealdade processual sob o aspecto do juiz. Essa era a grande novidade da tese, porque até aquele momento, salvo engano, salvo o melhor juízo, ninguém nunca tinha abordado essa perspectiva. Isso que foi o mote, foi por um lado muito interessante, porque era a novidade, mas por outro lado também era muito difícil, porque se tratava de um tema novo, então eu tinha muita dificuldade de encontrar bibliografia, julgados, e até hoje. Vai fazer 5 anos que eu defendi, fez agora 5 anos que eu defendi, 3 anos que o livro saiu. Até hoje eu ainda encontro dificuldades. Eu vou em alguns lugares falar, ou até mesmo agora, nesse período de pandemia, falar sobre o assunto, as pessoas arregalam os olhos. Peraí, mas isso aí é utopia, isso não sei, isso acho que você está viajando. Então, é algo que realmente ainda precisa se caminhar um pouco mais. Então, quando a gente estava tratando de tema de lives, eu sugeri esse assunto, que eu acho que é interessante também para tentarmos reforçar essa ideia, mesmo agora nessa situação pandêmica que nós estamos. Ô, Márcio, me responde uma coisa de saída aqui, porque você fala, né, o título da tese é Lealdade Processual, e aqui nessa conversa inicial a gente falou também em boa-fé, né? E eu, pelo menos nos meus parcos entendimentos aí, sempre que eu falo em boa-fé, eu falo da lealdade como se fosse a mesma coisa, né? Boa-fé, lealdade, coloco num balaio só. Mas eu sempre sinto que eu não estou sendo muito técnico em fazer isso, né? É uma impressão correta ou incorreta? Não, na verdade, assim, ela é correta e incorreta dependendo do ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Me parece que o CPC de 2015, o CPC antigo também, mas com muito mais força, o de 2015, lá no seu artigo 5º, ele abraçou o princípio da boa-fé objetiva. Ao contrário do que muitos ainda até hoje defendem, de que ali nós teríamos a opção pela boa-fé subjetiva. Bom, por que eu digo que você está parcialmente correto e parcialmente incorreto? Se nós tratarmos o princípio da boa-fé objetiva como sinônimo de lealdade, tudo bem. É exatamente isso que eu trabalho. Agora, se nós pensarmos na boa-fé subjetiva, me parece que ela está distante da noção de lealdade. Então, até no meu livro, eu fiz um capítulo, uma parte pequena, explicando por que eu preferi chamar de lealdade processual e não de boa-fé, para evitar qualquer tipo de dúvida de que aqui ele está falando de boa-fé subjetiva. Não, em momento algum, ali, durante o livro, eu estou falando de boa-fé subjetiva, que exigiria na aferição, eventualmente para algum tipo de sanção, a verificação se o sujeito atuou com culpa ou dolo, o elemento subjetivo. Não, em nenhum momento algum. O que eu estou tratando ali é da boa-fé objetiva, a ideia do comportamento.
que me parece que é o que agasalhou o artigo 5º ali, a despeito, claro, eu sei, você também sabe, de algumas opiniões até importantes em sentido contrário. Então, foi uma questão terminológica que me pareceu importante para deixar clara essa premissa. Para evitar também que no livro toda hora eu tivesse que ficar falando boa-fé objetiva, boa-fé objetiva. Até por efeitos de facilitação de leitura, foi interessante trabalhar com esse tema. E uma questão que eu acho interessante, a gente vai acabar funilando, né, na pessoa do juiz, mas antes de afunilar na pessoa do juiz, imagino que, né, esse momento inicial do estudo do princípio, você deva ter feito uma análise a quem ele é dirigido, né? A gente pensa sujeitos processuais, terceiros, aqueles serventuários eventuais da justiça. Quer dizer, a lealdade ela é algo generalizado, direcionado. Quem está sujeito à lealdade processual? Bom, essa é uma outra ótima pergunta, porque assim como também no código anterior e mais reforço no código de 2015, a lealdade ela expressamente prevê o código que ela deve se aplicar lá no artigo 5º que eu já citei a todos que de alguma forma participam do processo. É interessante a redação que o legislador adotou, porque ele não fala de partes, ele não fala de advogados, ele não fala de operadores do direito profissionais, ou eventualmente alguém como uma testemunha, ou um perito, ou um leiloeiro, alguém que venha eventualmente praticar um único ato no processo. O princípio deve ser observado por todos aqueles que influenciam de alguma maneira no processo. Então, é claro que as consequências do descumprimento dessa lealdade vão variar de acordo com aquele que estiver descumprindo. Né? Se eu tenho que analisá-lo sob vários critérios a partir de quem é o sujeito. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, eu não tenho como deixar de observar a lealdade por qualquer um desses que faz algum tipo de intervenção. Até porque é interessante, assim, eu até gosto muito dessa frase, eu sempre uso, e é uma frase do professor português Menezes Cordeiro. Ele diz, o processo não pode ser visto como uma ilha de irresponsabilidade. Aquilo que eu faço fora do processo e é visto como ilícito ou é visto como imoral, dentro do processo não pode ser visto de forma contrária. Então, se eu não posso mentir num contrato, se eu não posso fazer uma alegação falsa, por exemplo, quando eu vier dar uma testemunha numa delegacia, ou quando qualquer outro tipo de manifestação, quando eu fizer isso dentro do processo, eu também não posso agir da mesma maneira. Né? Por isso essa ideia de ilha de responsabilidade que ele afirma é bastante interessante naquela obra clássica dele da boa-fé no direito civil, e depois ele vai mais adiante, tempos depois, tratar isso numa obra processual, direito processual. Então, é praticamente a mesma ideia. Porque nós temos muito essa ideia, né, de que, e, infelizmente, a gente até falou sobre isso naquele evento da AGU, né, há 2 semanas atrás, salvo engano, que nós tivemos junto. Eu até falei um pouco sobre isso. É interessante porque, em algumas situações, os juízes parecem achar que nós estamos dentro do processo vendo outro mundo. Né? A parte mente deliberadamente, ou então falseia os fatos, e aí, quando eventualmente a parte contrária pede, por exemplo, ali um reconhecimento de uma litigante de má-fé, você não, ele está apenas exercendo seu direito de petição, usa esse direito de recurso. Basicamente, como dissesse, olha, pode continuar fazendo isso, porque não vai ter problema algum. Né? Eu até falo um pouco mais à frente que isso é uma consequência do descumprimento da lealdade processual. No livro eu trato um capítulo específico disso, eu chamo de tolerância abusiva com a litigante de má-fé. Essa caneca aí, do Vascão? Em sua homenagem, aqui, ó. Aí sim, hein? Bonito, hein? Você sabe que o primeiro jogo do Vasco que eu vi no estádio foi Vasco Portuguesa? Aonde é que foi? Foi em Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora. No dia do meu aniversário, 14 anos, o Vasco tinha perdido um mano de campo e ia jogar aqui. E aí, 19 de outubro de 94, estava fazendo 14 anos. Entreguei minha idade agora, né? Mas o Vasco ganhou de 1-0, gol aos 10 minutos do primeiro tempo. Gol do Pedro Renato, um carequinho, um passe do Valdir Bigode. Você vai lembrar do Valdir Bigode. Porra. Eu gosto muito da Portuguesa, não só por sua causa, sempre gostei da Portuguesa. E, obviamente, né, por se tratar do Vasco, então são co-irmãos. O primeiro jogo do meu filho maior no estádio, o Joaquim, foi contra o Vasco. No Canindé, foi 1-0 pro Vasco. Gol de bicicleta do Alexandro. Velho. Nossa, aquele golaço, você lembra? Né? Mas que golaço. Lembro. Assim, foi inacreditável. Eu estava na linha do gol. A hora que o cara fez o gol, eu falei, eu não acredito que esse cara fez esse gol, velho. Cruzamento do Fagner, que está no Corinthians hoje. Putz, cruzamento bobo de tudo.
Um golaço mesmo. Golaço. Esse foi É. contra nós, mas foi bonito. Mas deixa eu te falar uma coisa, ô Márcio, porque é, é, você comentou nessa nossa live que a gente fez lá na AGU a respeito da litigância contrária aos precedentes que não se baseia em distinção nem superação. E você criou ali uma analogia a uma litigância contra a própria lei. É isso? Foi isso? É essa a ideia? É isso, mas vou me permitir explicar um pouco mais, até porque aquele dia a gente Melhor. estava com pouco tempo, acho interessante. Eu até recebi muitas perguntas sobre isso. Vou aproveitar aqui a oportunidade até para poder pagar minha dívida, que eu disse que ia responder e não respondi. E aí, eu já tenho pesquisado esse assunto, porque, como nós sabemos, o código, ele, em várias passagens, ele trocou a expressão que antes existia como lei por ordenamento jurídico. É aquela ideia das fontes do direito em que nós temos nitidamente reconhecida na lei agora que o juiz deve observar outras fontes, como os negócios jurídicos processuais e, no meu caso especificamente, que a gente está tratando aqui dos precedentes. Bom, então, e isso é verdade, a gente pode comprovar em várias passagens. Vou dar só um exemplo, né? Quando o juiz deixa de se manifestar a respeito de um precedente, caso de embargo de declaração, está lá no artigo 1022, provando que ele obrigatoriamente tem que tomar em conta, levar em consideração o precedente que foi levantado ali por uma das partes, por exemplo. Então, isso me parece algo tranquilo. A questão que eu coloquei foi, imagine que nós tenhamos um precedente, e esse precedente no sentido forte, como diz lá a professora Tereza Arruda Alvim, precedente que deve ser observado, e a parte litiga descaradamente contra aquele precedente, sem trazer ali nenhum indício de que aquele precedente não se aplica ao caso, ou, por exemplo, que aquele precedente está para ser superado ou deveria ser superado por algum motivo. Não, simplesmente ele ignora a existência do precedente e litiga contra ele como se ele não houvesse, apenas para ganhar tempo. O intuito manifestamente protelatório. O CPC ele diz que quem faz isso, quem litiga contra texto expresso de lei, é a hipótese de ser sancionado por litigante de má-fé. Qual foi a construção que eu tentei estabelecer? Ora, se o CPC, em várias passagens, ele equipara a lei ao precedente, diz que o juiz deve observar no ordenamento jurídico todas essas fontes, me parece que, nesse caso, se o litigante desrespeita o precedente dessa maneira, ele também deve ser sancionado como litigante de má-fé. A partir dessa construção, então, o que eu estou tentando propor no respeito à observância da lealdade processual, o descumprimento de um precedente dessa forma também pode ser alvo de sanções processuais, nesse caso especificamente, para o litigante que deixar de observar a lealdade. Agora, um detalhe. Eu reconheço que existe um problema nessa interpretação, porque nós estamos falando de sanções e, em tese, eu estou tentando propor uma interpretação extensiva para uma sanção. E aí, como regra, a gente sabe que para sanção nós temos que trabalhar sempre de forma restritiva. Então, para evitar esse tipo de crítica, você está querendo ampliar para poder multar o sujeito, eu consigo ainda, dentro do próprio artigo 80, se não encaixar no inciso 1º, que é o que fala de litigar contra texto expresso de lei, dá, me parece, para encaixar no inciso 7º, salvo engano, que é o que fala que eu estou interpondo um recurso com intuito manifestamente protelatório. E aí eu conseguiria retirar essa expressão manifestamente, eu conseguiria justificar na não observância dos precedentes. Não sei se eu consegui deixar isso mais claro agora. Não, eu tinha entendido nesse sentido mesmo. E aí, E aí, não, só para concluir, é interessante porque várias vezes o STJ ele determina que a parte observe o precedente. Né? Embora, às vezes, ele nem mesmo observe, mas isso é outro problema. Mas ele determina que se observe o precedente. Ele fala claramente que o sujeito tem que observar, ele fala que nós adotamos um sistema de precedentes. Só que quando ele é chamado a decidir a respeito de, eventualmente, a parte agravada, num agravo interno, em base de declaração, em recurso especial, em agravo, aquela miscelânea de recursos, o sujeito pede, olha, eu quero que multe a parte contrária, o recorrente, porque ele continua manifestando sua pretensão recursal contrariamente aos precedentes dessa corte. Vem o STJ e diz, não, para poder sancionar, eu preciso demonstrar que o sujeito está agindo com culpa ou dolo. E aí, portanto, volta naquele início da nossa live, em que ele vem e diz, na prática, ele está dizendo, estou aplicando aqui a boa-fé subjetiva.
Ora, com toda a vênia, com todo respeito. O sistema, ele não fecha dessa maneira. Porque como é que você vai conseguir demonstrar que o sujeito está agindo com culpa ou dolo na hora de entrar com recurso? Você vai intimá-lo dizendo assim, olha, não faça mais isso. Se você fizer, aí sim você vai ser sancionado? Até poderia. A gente poderia pensar no dever de advertência decorrente da cooperação. Mas aí, nesse caso, o problema já está posto, porque o sujeito já recorreu. Né? Então, eu acho que aqui nós precisamos pensar um pouco mais a respeito do princípio. Mas eu te cortei, desculpa. Não, não, não. Essa é uma questão que me chama a atenção, né? Eu prometo que nós vamos chegar no juiz, que é o que é o que mais me interessa. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas a gente trabalha com muita sanção pecuniária, né? A sanção é a multa, né? Substancialmente. Haveria outras formas possíveis de sancionar que não por meio da multa? Porque a multa nem sempre é eficaz, né? Quer dizer, eu fico imaginando um sujeito que já não tem patrimônio, é aquele franco atirador, né? Ele não tem muito a perder. E aí ele pensa, mais uma multa, mais um débito no meu nome, menos um, tô no inferno, um abraço o capeta, né? E, eventualmente, não pensa duas vezes a gente praticar um ato desleal, porque sabe que, Vai ver diferença. na verdade, concretamente não vai responder por ele, né? Mas é isso, né? Quer dizer, a gente tem aquela tutela da evidência sancionatória, né? Do 311, inciso 1º, Sim. riscar expressões dos autos, né? Injuriosas. Coisas muito. O Supremo já chegou a decidir, mas era um processo criminal que poderia antecipar o trânsito julgado quando houver a interposição de um recurso manifestamente protelatório. Né? Ele assim, considera que o trânsito julgado aconteceu lá atrás, porque você embargou, era um caso, salvo engano, de quinta ou sexta da interposição seguida de embargo de declaração, que o sujeito não queria deixar transitar em julgado, até porque tinha aquela discussão se pode ou não pode prender antes do trânsito. Isso foi há algum tempo. Então, o Supremo determinou que houvesse o trânsito julgado retroativo. Não deixa de ser uma sanção. A questão aí é a segurança jurídica, né? Porque como é que você vai poder delinear de fato onde é que está ali o equívoco? E a gente, como advogado, sabe que por vezes é necessário interpor recurso também diversas vezes, né? O juiz se nega a corrigir o vício e por vários motivos, por conta de pré-questionamento ou por conta de realmente precisar de tratar do tema, você tem que realmente citar, repetir os embargos de declaração. Mas não deixa de ser uma consequência. Uma outra consequência que a lei traz, e eu particularmente fiquei muito triste quando o Código fez essa ressalva, até porque, como eu disse, eu litigava contra a Fazenda Pública, né? Mas uma outra consequência é aquela hipótese de que o sujeito é sancionado e ele tem que depositar, antes de continuar recorrendo, o valor da sanção, né? Como integrante do preparo. E eu defendia, muito antes, inclusive, do CPC de 2015, que nessa hipótese não é possível se falar em isenção da Fazenda Pública ou de quem tem assistência gratuita, porque são hipóteses diferentes. Nós temos aqui uma hipótese de sanção e a outra é uma questão de taxa, questão tributária, são hipóteses diversas. Mas, infelizmente, o CPC de 2015, ele colocou tudo no mesmo balaio, né? Ele disse que continua havendo essa possibilidade, mas se for a Fazenda Pública ou litigante com assistência gratuita, ele pode fazer isso só ao final, ou seja, na prática, o que você disse, não fez a menor diferença. O que vai agregar no todo não serviu para impedir o sujeito de continuar recorrendo. Então, é um problema, realmente. Nós precisamos trabalhar melhor essas sanções processuais. Eu te confesso, inclusive, que quando eu comecei a pensar na tese, esse era um dos meus temas. Tentar trabalhar litigantes de má-fé. Mas, como já existiam alguns trabalhos a respeito do tema, eu acho que já tinha uma doutrina consolidada, eu achei mais interessante passar por esse outro lado. Mas não deixa de ser um assunto realmente que precisa, me parece, de um estudo mais aprofundado, sobretudo depois do CPC de 2015. É o que você colocou, né? A questão sancionatória ela é sempre muito delicada, né? Pelas exigências de interpretação restritiva, a margem, né, de manobra interpretativa, ela dentro de uma, claro, né, de uma honestidade intelectual, ela é sempre um pouco mais, né, rígida, né? Vamos chamar assim. Eu achei interessante nessa questão, o código ele já vem num caminho, né, Márcio, de ampliar esse dever de lealdade, né, além daqueles tradicionais participantes do processo. E eu digo isso porque há alguns anos atrás, eu tive um processo em que a gente acabou usando aquele artigo 14 à época, que hoje é o 77, que já era, né, no sentido de responsabilizar todos que de alguma forma participam do processo, inclusive terceiros, né?
E foi uma situação interessante que no meu começo de carreira, meu glorioso começo de carreira, eu fazia substancialmente duas coisas. Juizado especial, será rei. E busca e apreensão de veículo automotor. E aí... Sem falar para quem que advogava, né? Putz, só banco. Aliás, os bancos foram meus primeiros clientes, são clientes meus até hoje. E Sinal de o que foi um bom banco, trabalho. eu lembro... É? Sinal de que você fez um bom trabalho. Pois é, mas tem uma época mas que eu tinha como clientes banco, plano de saúde e empresa de telefonia. Ali, meu amigo, advogado Você do tinha diabo que era chegar, pouco, meu amigo. tinha que Ali, benzer todo dia para poder espantar uma olhada. eu vi o filme lá com o Keanu Reeves e com o Al Pacino, eu falava, vocês não sabem de nada, meu amigo. Vem aqui ver meu dia a dia. Isso aqui que é que o bicho pega. E aí, o que acontecia, né? O banco, ele me pagava um valor, eu não, né? Ele pagava um valor para o localizador, o cara que localizava o carro. E aí, quando eu fazia esse trabalho mais fácil, quando eu não conseguia achar, eu passava para o localizador para embolsar o dinheiro. E aí eu localizei, cara, um carro que, assim, era top, assim, um carro, valor e tal. E eu localizei no endereço comercial do Truta, que era um subsolo, né? Aqueles estacionamentos subsolo. Aí chegou lá eu, o oficial de justiça, com mandado de busca e apreensão. Bom, nós vamos levar esse carro, já posso chamar, pode puxar e tá, peraí, eu vou ligar pro dono. Bom, os caras puxaram o carro e chamaram o dono. Aí começa aquela conversa, não, eu já paguei, peraí, eu vou ligar pro meu advogado e tal. Só que nessa conversa toda, o que os caras do estacionamento eles fizeram? Era um estacionamento enorme que tinha entrada e saída por duas ruas. Então, bom, não vai levar, não vai levar, pau, aquele puta pau. Aí o oficial disse, então eu vou chamar a polícia. O cara falou, meu, faz o que você quiser. Só que não dava sinal, né, no celular. Aí o oficial de justiça saiu para dar o sinal, os caras trancaram o oficial de justiça para fora e liberaram a outra saída para o cara fugir com o carro. Meu Deus. Amigo. Mas o oficial de justiça ficou de um jeito, cara. Ué, mas... Aí ele fez uma certidão que acho Surreal. que nem que se eu tivesse feito ficaria melhor, cara. Porque o cara estava possesso. E aí o juiz, usando esse artigo 14, parágrafo único, ele aplicou uma multa de 20% do valor da causa no estacionamento, responsabilizando o empregador pelo ato dos empregados. E os caras não se livraram dessa multa. Os caras levaram até o STJ e tal e ficaram pendurados na multa até o fim. E como era um carro que valia, sei lá, 400 mil reais, pô, foi uma grana. Os caras morreram com uma grana de multa. Mas eu achei aquilo sensacional. Eu não conhecia esse caso. Eu já vi muitos casos seus, mas esse eu vou guardar até para citar para os meus alunos, porque realmente essa é uma hipótese de terceiro desleal, claramente, né? Pô, Eu claramente. já tinha exemplos de leiloeiro, de oficial de justiça. Agora, essa do oficial de justiça ser trancado fora do estacionamento é surreal. Picaretagem total. E aí os caras, e eu tava dentro, né? Aí os caras ficaram me olhando como assim, tipo assim, sei lá, o cara vai entrar na frente do carro, eu falei, filho, você tá louco? Vou entrar na frente do Maluco. carro. O cara entrou no carro, vai acelerar e vai embora. Eu tô louco, vou entrar na frente do carro, você acha que eu sou o quê? Aquele chinês lá na Praça da Paz? Sai fora. Agora, Márcio, agora nós vamos, agora chegou a hora. Agora chegou a hora. Que você começou amplo, pá, tal, aí o seu orientador, a professora Paula, falou, meu amigo, vai no juiz. Vai no juiz. E aí vem a ideia, que até o seu subtítulo, né, da sua tese, que é a lealdade processual, lá da RT, né, o Eduardo que está comentando, a obra da RT, sim. Vou aproveitar aqui e fazer uma... Opa, mostra aí. Eu não sei se para a galera tá, mas para mim a sua imagem ela tá meio comida. O pessoal tá vendo a imagem do Márcio nítida, porque para mim ela tá meio... Tá ruim? Ela tá meio... Eu não sei se é para mim só, porque ninguém reclamou, então eu tô achando que é só comigo. Não sei. Borrada, isso. Borrada é a expressão. Turva. Bom, agora começou. Agora Imagem tremida. Cada um aqui, tem realmente. embaçado. Aí cada um tem uma distorcida. Porra, agora sinônimos, hein? Bom, segue o jogo. Bom, Mas o áudio tá ótimo. Então.
Aí é por É. isso que eu falei da imagem, porque aí não deu para ver a tela. Bom, para mim aqui tá estranho, porque parece que tá normal, mas enfim, eu não sei o que fazer. É o que eu te falei, o Instagram, ele não tem muito ele não é muito amigável comigo não, né? Já ele Não, tá mas progredindo, tá, hoje já apareci. não, mas tá boa, porque o som tá ótimo, é só porque não deu para ler direito a capa do livro. Ah, é. Bom, mas você estava perguntando, eu fui te interromper, desculpa. Não, não, eu queria saber essa tua ideia, né, Ah, de sim, sim. Bom, voltar a lealdade para é, o juiz, a ideia do juiz é leal, né, que é a expressão que você usa. é, exatamente, porque assim, ótimo, maravilha, tem que observar a lealdade. Todo mundo fala isso. Você pegar qualquer manual é, que vai tratar do assunto, vai dizer, a lealdade tem que ser observada pelo juiz. Ótimo. Mas e se não observar, acontece o quê? E o que significa observar? Aí foi a partir daí, então, que eu comecei a pesquisar. E aí, claro, eu dividi meu livro em três grandes partes. A primeira parte introdutória, eu tive que fazer um resgate histórico devido ao processo legal, porque me parece que é a base, o processo justo devido ao processo legal são a base metodológica do princípio da boa-fé. Então, na primeira parte, tem muitas questões históricas, tem muitas questões de direito comparado também. E aí depois eu chego, de fato, no problema. Trato o princípio da boa-fé, como você colocou, explico as consequências da boa-fé, da onde que ela surgiu, cito alguns exemplos de direito privado, que nesse ponto estão muito mais avançados que nós em relação à aplicação da boa-fé ou da lealdade, como eu prefiro. E aí chego, então, no juiz. E aí a pergunta que muitos me fizeram, falaram, Márcio, mas como é que você consegue identificar atuações leais do juiz? Bom, eu desenvolvi três ferramentas, eu chamei de três ferramentas que o juiz leal deve dela se valer. A primeira é o contraditório participativo. Né? E aí é interessante porque quando eu comecei a escrever a tese, não existia ainda o CPC de 2015. Né? Então eu já estava falando do contraditório como poder de influência, ou do contraditório assistido material ou dinâmico muito antes do CPC de 2015 surgir. Até porque a doutrina já vinha fazendo isso há bastante tempo também. Né? Isso não é uma construção minha, quem sou eu para ter essa construção. Mas me parece que quando o juiz julga sem ouvir previamente as partes a respeito de questões, como diz o artigo 10, ainda que ele possa ir de ofício, ele está sendo desleal. Isso ali muito claramente perceptível. Uma segunda ferramenta que o juiz deve observar para chegar à lealdade processual é a cooperação, que me parece que decorre da lealdade. O artigo 6º, ele é uma consequência concreta da observância do artigo 5º no Código. E aí eu trato também da cooperação, cito a doutrina portuguesa, os deveres anexos que surgem da cooperação, como o dever de prevenção, esclarecimento, consulta e auxílio. Trato bem sobre esse tema. E é interessante, mais uma vez, frisar, né, que isso também era antes do Código, portanto, não tinha o artigo 6º, né, era um resgate que eu estava fazendo da doutrina portuguesa a respeito do tema. E a terceira ferramenta é a gestão processual. Porque é o que eu digo, não adianta nada o juiz observar o contraditório, o juiz trabalhar com cooperação se a decisão demorar 15 anos para sair. Se o resultado do processo vier depois do momento que ele deveria vir. Então, a gestão do processo é fundamental. Então, eu trato também ali, nessa parte, questões relativas à duração razoável do processo. Mostro que, nessa parte, que o nosso problema, o problema brasileiro, é muito grave, mas não é só brasileiro. Né? A duração razoável do processo é um problema mundial. E aí eu tento trazer ali alguns elementos para ajudar que a gente consiga, de fato, ter um processo de duração razoável. Pois bem, então, maravilha, e estão feitas as três ferramentas. Mas ainda precisava um pouco mais. E aí, então, o que eu fui? Eu tentei fazer contrário senso. Tentei mostrar o que são deslealdades processuais praticadas pelo juiz. Para que a gente, ainda que pudesse chegar nesse juiz leal, para dizer, olha, o juiz leal que não faz isso. Então, eu levantei alguns pontos, vou citar aqui 3 ou 4 que eu achei mais importantes, para a gente poder trabalhar. E, claro, né, como é uma tese, eu fui arguir durante 4 horas e meia. Você imagina a quantidade de coisa que tem. Só o professor Fred Dias me arguiu 2 horas. Então, você imagina. Então, tem muita coisa para tratar, o livro é muito grande, mas vou separar só algumas atitudes desleais aqui. A primeira, me parece, é a dispensa defensiva. Né, eu já tinha, inclusive, muitos textos a respeito da dispensa defensiva, e, muito rapidamente, você deixar de receber um recurso porque ele tem um vício formal que é sanável,
Isso me parece muito facilmente como diz o professor Barbosa Moreira, naquele clássico livro dele no tema de direito processual. Você chama o sujeito para o jantar, dá para ele a entrada, um pãozinho, uma coisa ali, e depois você manda ele embora. Porque é basicamente isso que acontece quando você inadmite um recurso por um vício formal que poderia ser sanado. O jurisdicionado vai embora com fome. O professor Barbosa Moreira brilhantemente fez essa analogia, que parece que é o caso também. Então a gente tem inúmeros exemplos, né? E é interessante, eu até faço aqui um meia-culpa, porque quando o CPC estava já para sair, eu escrevi um texto que saiu na revista de processo, que repercutiu bastante, até o professor Cruzitucci usou esse meu texto para poder fazer também um trabalho sobre defesa defensiva, que eu falei assim, olha, nós vamos acabar com a defesa defensiva. Nós vamos... o CPC 2015 ele veio para resolver esses problemas. Porque o 932 fala expressamente que tem que conceder prazo para arrumar o vício, tem vários outros, não pode mais indeferir por guia de preparo preenchida de forma incorreta, não pode mais indeferir por falta de centavo no recolhimento do preparo, não pode mais inadmitir por conta de número de processo equivocado. Aí eu falei, maravilha. Então eu até escrevi sobre isso, o novo CPC versus a defesa defensiva. Depois eu posso até te mandar esse texto. Só que ingênuo eu, né? Ingênuo eu. Na verdade, a justiça defensiva ela se reinventa, né? E é interessante citar, no dia que o Código de Processo Civil entrou em vigor, vem o STJ e me dá edita uma súmula que é exatamente o contrário do que a lei dizia. Aquela súmula, salvo engano, 568, né, que fala que a justiça dominante pode servir para admitir recurso. O texto legal não fala mais isso. O STJ fala, não interessa, eu vou continuar usando as minhas ferramentas aqui desleais para poder admitir sua pretensão. Então, essa me parece uma deslealdade muito, muito grande, que ainda, infelizmente, continua existindo. A segunda atitude desleal que eu levantei aqui para a gente é algo que também me parece muito interessante, e isso eu vi acontecer na prática. A gente tomar pancada nas audiências e trabalhar como advogado, às vezes ajuda a academia, né? Sempre me chamou a atenção de quando eu ia para a audiência, aqueles processos cabeludos, gigantescos, complexos, o juiz não sabia do caso. Ele ia realmente saber do caso na hora da audiência. Você vê que ele está folheando o processo agora, né? O pessoal mais novo não vai nem ver o que é folhear processo, nem sabe, mas ele fica folheando o processo. Aí ele não indefere pergunta nenhuma da testemunha, porque ele deixa o advogado falar, porque ele não sabe, obviamente, o que está acontecendo. Então, eu chamei isso de um desprestígio com a oralidade. E aí, quando ele atua dessa forma desleal, ele está sendo desleal com os advogados, ele está sendo desleal com as partes, ele está desrespeitando o próprio processo ali. Porque ele não vai indeferir pergunta, porque amanhã ele tem receio de, eventualmente, aquilo gerar uma nulidade. Ele não sabe exatamente do processo. Então, esse desprestígio, inclusive, ele é uma porta aberta para litigante de má-fé. Eu sou um advogado do réu, quero protelar, e eu sei que estou vendo que o juiz ali não conhece da causa, eu vou nadar de braçada. Eu vou provocar tudo quanto é tipo de expediente. Então, essa tolerância, esse desprestígio com a oralidade da audiência me parece uma outra deslealdade. Uma terceira importante, cada vez maior, é o que eu chamei de propósito, esse nome, para ser bastante polêmico, tentar chamar a atenção, é a chamada síndrome dos modelos pré-concebidos. É o nosso famoso copia e cola. Me parece que isso também pode ser visto sob certa perspectiva de forma desleal, mas eu vou explicar. Eu não estou criticando a utilização de modelos pré-concebidos, não é essa a minha crítica. Porque, obviamente, isso é indispensável, principalmente no processo seriado, como eu citei anteriormente, eu também usava. A minha crítica é usar o seu modelo padronizado de decisão sem fazer a devida adaptação para o caso concreto. Aquelas frases que eu brinco com os meus alunos são decisões líquidas, que é aquela que se amolda em qualquer recipiente, aquilo que cabe em qualquer lugar. E aí, mais uma vez, uma felicidade que eu tive, que o 489 fala expressamente isso. Não se considera fundamentada a decisão, se vale de termos genéricos, enfim. Então, eu já dizia isso antes do CPC, e me parece que isso também é uma hipótese de lealdade. E toda hora aparece, né? A gente continua vendo isso até hoje. Vira e mexe, viralizam aí decisões desse sentido. E a quarta atitude desleal que eu levantei aqui para a gente trabalhar é a que você já comentou um pouco, que é o que eu chamo de tolerância abusiva com litigante de má-fé. Eu brinco, eu uso até uma expressão do professor Michele Tarufo, que ele já pegando as ideias de Calamandrei, do processo como jogo. O juiz que não se engaja, o juiz que não, de fato, conhece o processo, ele não tem como reprimir as condutas desleais das partes.
ele fica mais ou menos como um juiz de vale tudo. Né? Que ele só fica ali, a única coisa que ele vai eventualmente intervir é se de fato tiver um golpe baixo, alguma coisa que chama muita atenção. Mas, no geral, ele deixa o pau quebrar. E aí as partes fazem expediente. Vou dar só um exemplo, assim, para o pessoal que está nos assistindo ter noção concreta do que eu estou falando. Eu tinha um processo buscando uma ação de repetição de indébito para uma determinada empresa contra a União. E havia, na época, uma discussão sobre a prescrição. Se a prescrição era contada de 5 anos ou de 10 anos. Uma discussão muito grande, que durante muitos anos ficou no judiciário. Depois de determinado tempo, o STJ definiu. Falou, a prescrição aqui é de 10 anos. A prescrição vai ser decenal, a famosa tese do 5+5. Foi bem. Estava pacificado, o STJ decidiu recurso de embargo de divergência, lá, se não me engano, em 2004, 2005. Eu tinha um processo antes dessa questão, então o meu processo chegou até o STJ. O STJ veio e disse, não existe prescrição. A Fazenda Pública sempre deve se defender. Está prescrito. Via sentença? Não. Apelou. Está prescrito? Não. Tribunal rejeitou. STJ, mesma coisa. Aí o processo desceu. Desceu, porque o mérito não tinha sido apreciado, salvo engano. Acho que na sentença tinha sido reconhecida a prescrição, exatamente. O mérito não tinha sido apreciado. Chega o juiz, então, profere a sentença, julgo de procedente, apelação da Fazenda. Qual o argumento? Prescrição. Não, mas peraí. Essa questão já foi tratada, já foi definida. Nesse meio tempo já tinha vindo o precedente do STJ, inclusive. Aí pediu o reconhecimento de litigante de má-fé. Poxa, não é possível. Essa questão já está decidida, inclusive, de forma transitada e julgada. O que fez o TRF e o que fez depois o STJ? Porque eu fiz questão de levar isso para o STJ de volta. Não, a Fazenda Pública está apenas exercendo seu direito de recorrer. Então, aí nós estamos, na verdade, fazendo aquilo que o professor Michele Taruffi dizendo, olha, você pode continuar, porque é como se eu dissesse o seguinte, a litigante de má-fé hoje no Brasil, muitas vezes, é um jogo que você não perde. O litigante de má-fé, ele ou empata ou ganha. E se ele for rechaçado logo de cara, ele empatou. Tentou usar da manobra, não deu certo, tá bom, fica por isso mesmo. Foi mal aí, não faço mais. E se ele conseguir, lá na frente, não for multado, ele ganhou, porque ele conseguiu fazer com que o processo demorasse mais do que deveria. E dificilmente ele é sancionado. Até porque quando ele é sancionado, foi o que você disse, às vezes não adianta, porque o sujeito não tem como pagar, não tem patrimônio, a multa não é cobrada, enfim. Então, a gente tem que deixar de perceber, a gente tem que tentar evitar que isso cresça. Temos que tentar fazer com que essa litigância ímproba seja freada logo no início. E para isso eu preciso de um juiz que se engaje. Né? E esse dever de engajamento do juiz é uma postura leal. E não sou eu que estou falando isso, não. Isso, Ponte Miranda falava isso. Tem um texto do Cabral que também fala isso, deve ser mais ou menos de 2006, em que ele fala que o processo não pode ser um carnaval procedimental, que cada um vai entrando com a sua ala de um jeito diferente e não interessa nada, o juiz não controla nada. E na prática a gente vê isso acontecendo ainda, infelizmente. Então, essas são algumas das atitudes leais que eu levantei. E aí eu cheguei na última parte do trabalho, que é a parte que me deu mais dor de cabeça. Que é, tá bom, mas você já levantou isso, mas o que fazer? Aí fui levantar a tipologia das sanções. O que eu posso fazer para sancionar esse juiz que é desleal? Aí levantei, claro, falei de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, condenação em custas, mas nada disso a gente sabe. Funciona muito, né? Não tem. Aí eu pensei em duas questões, que são as mais polêmicas, a gente poder deixar aí para o pessoal depois pensar a respeito. A primeira é, estudando direito internacional, principalmente direito italiano, lá na Itália é um exemplo clássico de processo com problemas de duração irrazoável, né? Lá existe já a possibilidade de que o juiz seja sancionado quando deixou de atender a correttezza processuale, né? Correttezza processuale. E aí essas sanções para o juiz, inclusive, podem gerar para ele, juiz, pessoa física do juiz, sanções pecuniárias. E lá já existe, isso já de 2015, né, quando eu pesquisei, então obviamente que agora já está muito mais avançado, já existe inclusive seguros feitos em nome de juiz. Como existe seguro em nome de advogado por perda de chance, seguro em nome de tabelião, seguro feito pela Associação de Magistrados em relação ao juiz, para evitar eventualmente amanhã que o juiz se sinta também tolhido no seu dever de prestar jurisdição. E aí minha última proposta, e essa aqui talvez seja mais inovadora, o que eu pensei? Né?
sempre me chamou a atenção, e aí respondendo a sua pergunta lá do início, que nada acontecia com o juiz quando ele respeitava a lealdade. E aí, dentro dessa tipologia de sanções, eu propus a criação de um cadastro público de violações processuais. Se o processo fosse anulado por um erro em procedendo, o juiz simplesmente pinçou uma prova no meio do processo, lá no meio, na hora da audiência, não escutou nada, julgou com base naquela prova e ponto final. Eu consegui anular aquela sentença. Se houve uma anulação por erro em procedendo, isso deveria ficar nesse assento, nesse cadastro. O juiz, como servidor público, ele tem lá a sua ficha cadastral. E isso deveria ser analisado depois para efeito de promoção dele. Para esse juiz aqui, 70% das decisões dele são anuladas, porque ele não respeita o contraditório, ele não motiva suas decisões, porque ele não respeita as prerrogativas do advogado. Isso tem que ser considerado. E aí esse cadastro seria público, claro que o juiz, obviamente, poderia controlar, e aí nós teríamos, a partir dele, também a gente poderia também separar o joio do trigo. Por outro lado, a gente saberia nitidamente, não, esse juiz aqui é um juiz leal, esse juiz aqui respeita as prerrogativas, esse juiz aqui respeita as garantias processuais, porque hoje a gente fica muito difícil, né? O advogado do foro, somente cidades pequenas, como aqui é o caso de Juiz de Fora, a gente sabe, o juiz da tal vara é um bom juiz, o outro, e esse aqui não, mas fica no boca a boca. Não, isso não vai para o tribunal, isso não fica publicizado. E aí, isso lá em 2015 era algo muito difícil de ser estabelecido. Essa foi uma crítica que me fizeram, inclusive, na defesa. Mas como é que você vai fazer esse cadastro, Marco? E aí agora, recente, salvo engano, no começo do ano passado, saiu uma lei francesa dizendo que, não sei se você viu isso, depois a gente pode até discutir numa outra live se quiser a respeito disso, de que as sentenças dos juízes franceses deveriam vir sem os nomes dos juízes, para preservar a imagem dos magistrados. Não sei se você viu isso. Por quê? Porque lá, os grandes escritórios de advocacia já estavam fazendo a inteligência artificial já estava cadastrando as decisões dos juízes com base nos nomes deles, e aí já estava criando uma imagem do juiz. Eu já sei que tipo de decisão que o juiz vai tomar, tanto em questões de mérito, quanto em questões processuais. E aí estava chegando no popular, já dizendo, esse aqui é um juiz leal, esse aqui é um juiz... Ou seja, esse cadastro estava sendo criado informalmente, pelo que eu pude perceber. Eu não sou versado no francês, não, mas pelo que eu pude perceber, estava tendo esse problema. Então, houve uma lei dizendo que, inclusive, é crime lá no direito francês se eu desrespeitar isso para tentar proteger o juiz. Eu não sei se a gente precisaria chegar nesse ponto, mas é um indício de que esses cadastros, em certa medida, já aparecem, até porque os advogados, grandes escritórios, já conseguem fazer esse tipo de coisa. Né? Fazer, esse juiz está acostumado a julgar a favor da fazenda pública, esse ministro já tem uma tendência assim assado. É mais ou menos essa ideia, só que para questões processuais. Porque, por vezes, a gente sabe, a gente fica 10, 12, 15 anos discutindo uma questão processual. E o mérito vai ficando, vai ficando. Então, essa noção do cadastro me parece interessante. É claro que tem muitas críticas, eu não desenvolvi, não trabalhei como ele vai ser feito, eu só lancei a ideia, mas eu acho que pode ser interessante para a gente tentar regular melhor a aplicação concreta da lealdade. Agora, algo que você disse aí, Márcio, que eu achei interessante, principalmente na segunda hipótese que você tratou do juiz desleal, que é o despreparo para audiência, mas também quando você falou da tolerância abusiva. Você faz uma remissão bem clara entre a qualidade da prestação jurisdicional e a lealdade. É isso, né? Sim. O juiz leal, essencialmente, é o juiz que faz o bom trabalho, né? É o juiz que leva a sério o processo. Né? Exatamente. Eu me lembro que eu fui, inclusive, quando o código estava para entrar em vigor, eu fui dar uma aula no TRT do Rio. E aí os juízes estavam muito espantados com o código, né? Você deve ter percebido isso, assim. E aí eu falei, eu queria tranquilizá-los, porque eu sei que aqui nós temos bons juízes. E nós estávamos na sexta-feira, 9 horas da manhã, dentro do tribunal, o pessoal estudando processo. Eu falei, o simples fato de vocês estarem aqui, juízes e embargadores, trabalhistas, ouvindo um professor de processo civil a respeito do código, é porque vocês de fato estão preocupados com a norma. Porque os desleais, eles nessa hora não estão nem aí, não estão ligando para a norma. E aí foi interessante, porque de fato depois eles começaram a perceber que aplicar a lealdade nada mais é do que fazer um bom trabalho. Mas infelizmente, hoje em dia, principalmente, né, nós estamos num momento em que fazer o óbvio, fazer o básico, como você até citou aquele dia na AGU, fazer o simples, seguir a lei, não vou dizer que é exceção, mas é difícil, né? Então tem que chamar a atenção para, peraí, você realmente fez o que tinha que fazer.
E aí eu particularmente, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande, Daniel, não sei se você tem isso, não sei se o seu caso era, mas eu tinha muitos clientes pessoa física, ou empresários pequenos, né, de médias e pequenas empresas. Aí ele lia aquela sentença e falou assim, mas como é que é possível o juiz ou o tribunal dar uma sentença dessa que não tem nada a ver com o meu caso? Nós estamos tratando aqui de imposto de renda de pessoa jurídica e o cara está julgando contribuição de PIS. Como é que é possível? Eu falo, aí você vai tentar explicar isso para ele, é difícil. E eu sempre tenho essa preocupação de que a gente faça com que o direito ele seja entendido não por nós. E nós somos meio malucos, é verdade, né? A gente fica lendo esse monte de coisa, tá? Mas o direito não é feito para nós. O direito é feito para o dicionário. Eu até brinco, uma das atitudes leais que eu nem falei, mas aquele famoso juiz que despacha toda hora, mas ele não faz nada, o processo roda. Né? Ele faz o processo movimentar, ele manda vista para o autor, vista para o réu, o MP, ouça aqui, ouça colar. Quer dizer, ele nunca vai ser sancionado pelo CNJ, pela corregedoria, porque o processo dele não está parado. Né? O sistema não acusa que o processo está parado. Mas o processo só dá voltas. O processo não vai para frente. Quer dizer, o jurisdicionado, ele está deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É interessante nesse caso. Todo mundo trabalha. Advogado trabalha, secretaria trabalha, juiz trabalha, MP trabalha. Todo mundo está trabalhando, muita publicação, muito prazo. Mas, na verdade, o jurisdicionado mesmo, esse está lá, parado, sem receber a tutela jurisdicional. É uma outra hipótese de deslealdade que eu nem tinha citado, mas só para aproveitar o embalo. É o que você falou, acho que você fez uma ótima definição. Trabalhar bem as questões processuais, trabalhar bem as prerrogativas, trabalhar bem os direitos fundamentais processuais é atender a lealdade. Até porque é uma norma fundamental, né? O Código estabelece expressamente. Né? Ô, Márcio, me diz uma coisa, como é que você faz a leitura da ideia da proibição do venire contra factum próprio aplicado ao juiz? Que me parece que está Bom, associada à ideia da boa-fé sim. objetiva, da lealdade, né? Eu, inclusive, tenho uma das sanções na tipologia são as preclusões, que a doutrina clássica, de certa medida, considera. Né? E até cito o seu texto a respeito disso. Eu, inclusive, se vier fazer uma segunda edição desse livro, vou mudar a minha definição, que eu chamei de preclusão pro iudicato, mas você me convenceu de que é preclusão para o juiz. Vou modificar minha posição a respeito disso, que na época eu até deixei isso meio em aberto. Mas, enfim, eu trabalhei a boa-fé para o juiz e aí disse expressamente que o venire contra factum próprio, a suppressio, a surreste se aplicam ao juiz. E aí eu levantei alguns exemplos. Né? Eu vou citar só um, não sei como é que está nosso tempo aí, mas para que as pessoas possam entender o que a gente está tratando. Uma das funções da boa-fé é não só... Na verdade, são três funções, né? A função interpretativa ou hermenêutica, a função criadora e a função limitadora. Então, a boa-fé, a lealdade processual, cria direitos, extingue direitos, determina a interpretação, tanto do pedido como da sentença, e o Código fala isso expressamente. Então, em relação especificamente à limitação de direitos, há um exemplo que é bastante conhecido, salvo engano, é um julgamento do TJ do Paraná, em que o sujeito ele interpôs um recurso, esse recurso ele não foi juntado aos autos. Por algum motivo, ele não foi juntado. Esse sujeito ficou quieto, não falou nada, deixou o processo chegar ao julgamento, foi intimado para a sustentação oral como recorrido, como apelado, e não falou que o recurso dele não tinha sido apresentado. Houve o julgamento, ele ganhou, a parte contrária fez recurso especial, ele foi intimado, nada, ele não falou nada que a apelação dele não tinha sido juntada. Aí depois que o STJ deu provimento ao recurso da parte contrária, o processo baixou para a vara de origem, ele fez uma petição, dizendo aqui, nulidade. Nulidade porque o meu recurso de apelação não foi apreciado. Nesse caso que fez o TJ e depois o STJ convalidou. Ocorreu aqui uma violação à boa-fé porque você foi intimado várias vezes a respeito desse problema, poderia ter alegado o déficit que está acontecendo e não fez nada. Ocorreu, portanto, a supresso, embora fosse uma nulidade absoluta, em tese, né? A não apreciação do recurso. Então, essa é uma aplicação concreta sobre o aspecto da parte. Mas em relação ao juiz, por exemplo, me parece que quando o juiz defere uma prova pericial e as partes são intimadas para apresentar quesitos, ele gera uma expectativa nas partes que aquela prova pericial vai ser produzida. E aí depois, mais à frente, ele não pode simplesmente dizer eu não quero mais essa prova pericial. E aí eu digo, se ele muda de posição sem apresentar justificativa plausível para isso, ele está impedido de assim fazer. Ele já tomou essa decisão e gerou nas partes uma expectativa, até porque a prova não é para ele. Né? A prova é para o juízo.
Pode ser que nem ele venha julgar amanhã, pode sair na hora de sentenciar, ou pode ser que o tribunal venha apreciar. Só para dar mais um exemplo, não sei se a gente está com tempo aí. O juiz admitiu a petição inicial. Não era para ter admitido a petição inicial. Não era. Se ele tivesse feito análise boa, ele não ia admitir. Mas admitiu. Admitiu, citou o réu se manifestou, houve então a prestação de defesa, eventualmente audiência, aquela troca de articulados. Até brinco com os meus alunos citando Calamandrei, né, que os juízes e os advogados parecem namorados, tímidos. Eles trocam longas cartas, mas não conversam entre si, né? Ficam um trocando da decisão para cá, carta para lá, petição para cá, petição para lá, e ninguém conversa. E quando de fato ele foi ver, opa, esse caso não era para ter recebido a petição inicial. E parece que aqui ocorreu uma suprécio do direito que ele tinha, ou melhor, do poder que ele tinha de inadmitir a petição inicial. Porque ele já gerou nas partes uma expectativa de que o mérito vai ser apreciado. Então ele que deu um jeito de sanar ali o procedimento. Eventualmente o vício, se for possível. Se não for possível, claro, mas uma ilegitimidade clássica, ele vai ter que julgar o pedido improcedente. Mas eu faço, então, uma análise especificamente da aplicação não só da suprécio, como da surrécio, e também do venire contra factum próprio em relação ao juiz. Tem um precedente do STJ que ele é divertido até, né? Que o juiz ele indefere as provas requeridas pelo autor e julga aplicando a regra do ônus da prova. Né? Ai, esse é exemplo assim, de sala de aula, né? É surreal, né? Surreal. E tem um precedente, que eu não sei se é esse, mas no qual a Nancy Andrighi, eu achei muito interessante, que ela falou o seguinte, olha, as partes elas não podem adotar comportamentos contraditórios. Mas você até entende quando isso acontece, porque elas têm interesse na causa. Então, às vezes, elas abusam com interesse, né? Não é legítimo, não, mas você entende. Agora, o juiz, que não tem interesse, fazer algo contraditório é o auge, né? Tipo, é algo absolutamente sem justificativa. E aí tem aquela clássica ideia de que porque o juiz é o dono do processo, é o meu processo, eu sou o presidente da causa, a matéria de ordem pública, pelo amor de Deus, né? 2020 a gente está ouvindo esse tipo de coisa ainda, né? E isso aparece toda hora, né? E, infelizmente a gente está vendo isso sempre. Então, talvez a tese que lá atrás era algo teórico, ela está cada dia mais concreta, porque o código, como eu disse anteriormente, agasalhou várias ideias que estavam ali. E a gente está vendo exemplos voltando, né? A jurisprudência defensiva cada vez aparecendo mais, decisões padronizadas sendo usadas, né? Ainda mais nesses processos virtuais, à torta e direito, violação de prerrogativas acontecendo a todo momento. Então a gente tem que chamar atenção para a lealdade e tentar levá-la de fato para frente, porque acho que pode ser aí uma saída. Quem sabe daqui a uns anos a gente está falando sobre esse cadastro de violação aí acontecendo, não sei, quem sabe. Seria uma boa. Bom, Márcio, obrigado aí, viu? A gente tem mais 2 minutos de transmissão. Queria agradecer muito a sua presença, foi muito elucidativo. O pessoal que se interessou pelo tema, não está dando para ver mesmo a capa do livro, mas o senhor Márcio Faria, Lealdade Processual, só jogar aí na internet que você vai encontrar. Revista dos Tribunais, Lealdade Processual na Pressão Judicional. Vai achar, não tem Já até aproveito. Salvo engano, a editora me falou que deve ter menos de 50 livros disponíveis. Então, o pessoal que quiser aí, fica à disposição, quem correr. Está acabando. Então, meu amigo, quem quiser, correria aí. Márcio, vou deixar você para fazer o nosso encerramento oficial, agradecendo mais uma vez a sua presença e torcendo para que a gente possa se encontrar aí em breve. Bom, Daniel, para mim, como eu falei no início, era uma satisfação e foi excelente. Assim, eu consegui com a sua mediação, falar o que eu gostaria. Eu acho que o pessoal gostou também. Estou vendo muitos comentários aqui muito, muito elogiosos e fiquei muito feliz com a participação. Para mim é uma imensa honra poder colaborar com o seu projeto. Espero depois eu também poder te convidar para a gente fazer o contrário. E vou fazer o convite desde logo aqui. E mais uma vez eu agradeço. Para mim é uma satisfação gigantesca poder colaborar contigo. Uma imensa honra. Você sabe o apreço que eu tenho pelo que você escreve, pelas suas falas. Eu te escuto quase todo dia nas suas lives, cuidando aqui da minha casa nesse tempo de pandemia. Já te falei isso, né? Você é meu companheiro de louças, lavo louça te ouvindo. E fico muito feliz de poder participar aqui do seu projeto. Também é uma alegria muito grande. Eu queria deixar aí para o pessoal
quiser depois a gente voltar a entrar em contato, muitas ideias foram lançadas aqui, né? É só me procurar o @professor Márcio Faria, tanto no Facebook como no Instagram, e no Twitter é Márcio C, de casa, Márcio C Faria. E eu estou à disposição aí, sempre que precisar, pode contar comigo. Para mim é uma honra. Perfeito, Márcio. Muito obrigado novamente. Obrigado, professora Flávia Rio, querida, estava aqui assistindo a gente desde o Nossa início. colega. Mandou um abraço aí, escola forte aí da UERJ, né? Um abraço a todos, então. Valeu, Marcelo. Abração. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, um abraço.